Olá a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast de hoje. O assunto vai ser literatura da Kabbalah. Antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Joseph Salton, sou mestre da Kabbalah e também rabino. Eu fui iniciado na sabedoria da Kabbalah há 40 e poucos anos. Desde então, venho ensinando Kabbalah. Comecei em Israel, fiquei viajando no mundo, cheguei no Brasil aqui no ano 1997, cuidando do Centro de Estudos da Kabbalah por 7 anos. Desde então, mais uma vez viajei no mundo, agora moro no Canadá. Realizo aqui no Brasil e também em outros países seminários de Kabbalah, aulas, cursos, retiros, viagens, tudo ao espírito da Kabbalah e também até viagens para Amazonas, para interagir com a cultura, sim, a cultura do povo indígena. O povo indígena não é só aqui no Brasil, o povo indígena também está no Egito, na Pérsia, em Israel, em Marrocos, em Peru. Então, por isso eu fundei um instituto, também uma editora de livros de Kabbalah, chamada Editora Meron. Meron é o nome da montanha onde o nosso grande sábio da Kabbalah, o Rabino Shimon Bar Yochai, escolheu como um santuário, uma casa de repouso eterno. E hoje vamos falar justamente sobre esse assunto, a literatura da Kabbalah. Eu vou dar uma apresentação e depois, ou já, vou apresentar as minhas colegas aqui, amigas, queridas amigas e colegas, a Sara Jaqueline Diniz, conhecida como a Jaque. Obrigada, Sei, Rabino. você, na sua vida profissional, você é uma arquiteta e também tem uma consultoria, sim? Sou consultora de harmonização de ambiente. Obrigado. Se apresenta, sim. Obrigada, e também Rabino. estudante eterna da Kabbalah. Sim. E também uma mãe profissional também. Você tem 2 profissões, que na verdade é uma profissão só. E também temos a Mônica Koren, que também é estudante da Kabbalah Eterna, mãe, e também dá aula de Kabbalah. Você também, graças a Deus, Sara Jacqueline também está dando aula de Kabbalah e também combinando Kabbalah com Feng Shui, com harmonização ambiental. E nós falamos já no outro podcast sobre essa capacidade de vocês de combinar a Kabbalah na vida pessoal, na vida familiar e também na vida profissional. Parabéns para vocês. Obrigada, Rabino. Obrigada, Rabino. Então, com a permissão de vocês, vou contar aos nossos ouvintes ou participantes nesse podcast sobre a literatura da Kabbalah, a história dos livros da Kabbalah. Primeiro, Kabbalah, mais uma vez, não é uma religião, a gente fala isso sempre, mas sempre temos que dizer isso porque, às vezes, pessoas confundem a Kabbalah com a religião judaica. Essa dúvida, será que é preciso ser judeu para estudar Kabbalah? Será que é preciso converter ao judaísmo? Será que é preciso ser o rabino para estudar Kabbalah? Nada disso. Nada disso. É realmente esses nossos episódios de podcast para quebrar qualquer preconceito que ainda existe sobre o assunto da Kabbalah. Por outro lado, a Kabbalah é muito ligada a nossas religiões. E nossa religião, seja judaica, católica, também tem uma literatura muito rica. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, os livros das profetas, e também outros livros de sábios, de santos que escreveram, que deram aulas, que transcreveram, que fizeram também comentários. Então, quando a gente pega a literatura religiosa, espiritual, não só de catolicismo e judaísmo, mas também do Alcorão e outros sábios que escreveram sobre o Alcorão e outros livros sobre o sânscrito, budismo. Temos uma literatura enorme. Mas o problema é, o desafio do iniciante é saber que toda aquela literatura é um código. É um código. Agora a gente fala código,
Por quê? Porque muitas pessoas falam, se a Kabbalah é tão simples, por que os sábios da Kabbalah não escreveram os livros em forma mais simples, mais compreensível? E estamos aqui para falar sobre a evolução e o desenvolvimento da literatura da Kabbalah ao longo dos séculos, porque a gente fala sobre quase 4.000 anos de literatura da Kabbalah. E realmente porque aparece em forma de código. Será que os cabalistas queriam complicar nossa vida? A vida já é bastante complicada. Mais um desafio, até para entender a vida, tem que passar por um teste. A resposta é não. Os cabalistas, os sábios da Kabbalah, que aliás também a gente inclui os santos e as santas de todas as religiões, de todos os povos, de todos os tempos. Porque uma vez, quando a gente transcende as barreiras das religiões, da nossa educação, a gente entende que Jesus era cabalista, Maomé, quando ele teve aquela inspiração, revelação do arcanjo Gabriel, também ele conseguiu entrar nessa sabedoria que nós chamamos como Kabbalah. É um termo, mas vamos não confundir com nossa consciência fragmentada e falar que a Kabbalah é diferente do Alcorão. A Kabbalah é diferente dos ensinamentos de Jesus ou de Buda. Não. A Kabbalah é um termo em hebraico que nos ajuda a acessar essa sabedoria divina e universal. E quando a gente transcende e começa a se sintonizar com essa frequência cósmica, a gente começa a entender e compreender as palavras divinas, proféticas, de todos os povos, de todos os profetas, de todos os canais e pessoas iluminadas que chegaram ao longo de milhares de anos. É algo realmente magnífico. Então vamos começar com o primeiro livro conhecido pela Kabbalah. Na verdade, a gente começa com o livro de Abrão, mas antes do livro de Abrão, temos mais um livro, que é chamado o livro do arcanjo Raziel. O arcanjo Raziel, aliás, o nome Raziel, o nome de um anjo, que tem o nome Raz, em hebraico, que significa segredo. Raziel. O término El, nos nomes dos anjos, em termos da Kabbalah, mais ou menos tudo em código, a palavra, o nome El, representa a consciência divina que se manifesta em forma misericordiosa, com compaixão, com benevolência. Essa é uma das funções dos anjos, de apresentar a consciência divina, que eles são mensageiros, em forma mais agradável, suave, para a nossa mente. Porque tem também energia de julgamento e assim por diante. Então, essa é a função dos anjos. E esse livro, mais uma vez, é um livro bem obscuro, bem profundo, complicado para o leitor contemporâneo de hoje. Por quê? A gente fala que esse livro foi revelado ainda no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva ainda estavam no Jardim do Éden, e o arcanjo Raziel ensinava a Adão e Eva todos os segredos da Kabbalah, que inclui toda a ciência que a gente conhece hoje, astrofísica, metafísica, astrologia, medicina, tudo que nossa mente humana é capaz de entender, já foi ensinado a Adão e Eva no paraíso. Mas quando houve a queda, a gente caiu nesse mundo e a gente esqueceu. A gente caiu na amnésia. E todo o processo e a intenção dos cabalistas era e ainda é para ajudar o ser humano a relembrar. Por isso a Kabbalah, ela tem muito a ver com a tradição oral, porque às vezes, aqui entra o assunto da literatura, da palavra escrita, às vezes é difícil de passar
a palavra divina, a inspiração divina, na palavra escrita. Ela é muito pequena para conter tanto significado. Exatamente, ela limita. Você afunila. Sim. Você afunila para escrever o que você pode entregar. Sim. E a pessoa não consegue acessar. Pois é, então um grande desafio. Por isso, antigamente, os cabalistas tinham essa polêmica. Vou escrever ou não escrever? Porque quando eu vou escrever, eu sei que não vou passar a mensagem completa. Sempre vai... A palavra, ela é curta. Ela tem o começo, tem o fim, mas ela vai cortando, vai cortando. Por outro lado, deixar a palavra divina sem escrever também tem o perigo, o risco de perder a palavra, de distorcer a palavra, de não conseguir entender e passar, porque a Kabbalah é uma tradição de receber e passar, receber e compartilhar. Por milhares de anos. E, aliás, mais ou menos, a gente fala sobre o patriarca Abraão como o primeiro cabalista, mas cabalistas existiram antes. Por exemplo, Enoque, grande sábio da Kabbalah. Mas ele não escreveu um livro. Uhum. Tem a chave de Enoque, que mais ou menos, tem mais ou menos especulação. Será que ele escreveu ou outras pessoas escreveram o nome dele? Então, tem essa dúvida. Mas, pelo menos, temos aquela tradição oral, que aparentemente Enoque conseguiu transmitir e compartilhar as suas vivências metafísicas no astral, no divino, e alguém conseguiu escrever. A nossa referência principal, como estudante da Kabbalah, é o livro de formação, escrito, canalizando, pelo patriarca Abraão e a matriarca Sara, uma alma só. Foi pela primeira vez na história da humanidade que apareceu uma pessoa que conseguiu transmitir a palavra divina, que é além da palavra, além do pensamento limitado, em forma escrita, em forma inteligível e compreensível. Mas mesmo assim, abrindo o livro da formação, é um código. Está escrito em hebraico. 3 páginas apenas, mas é um código. Por isso, ao longo de muitos séculos, os sábios da Kabbalah vieram para quê? Decifrar. É como o genoma. Temos o código do DNA, e o cabalista vai abrindo, vai decifrando, descodificando, e virou até um livro que nós conhecemos como o Zohar. Eu estou aqui com um livro só, o livro de esplendor, Zohar em hebraico. É uma coleção de 23, 22 livros que ao longo de muitos séculos os sábios da Kabbalah, mais ou menos, decifraram, descodificaram o código do DNA e virou um genoma. Esse livro foi revelado no primeiro século da Era Comum. Quando Jesus também começou a pregar, a ensinar a Kabbalah, apareceu o sábio Rabino Shimon Bar Yochai para também transmitir. Mas ele precisava de passar de uma vivência, como a gente conta, por 13 anos numa caverna, fugindo do decreto dos romanos que queriam matar ele. E depois de 13 anos ele saiu completamente transmutado. Ele virou outro ser. Ele começou a canalizar e mandou um dos discípulos dele de escrever, anotar todos os ensinamentos, e assim nasceu o livro, o Zohar, o livro de esplendor. Mas mesmo assim, 2000 anos atrás, a linguagem é uma linguagem diferente da nossa linguagem de hoje. E, na verdade, a gente até pode dizer que a linguagem do Zohar e outros livros da Kabbalah é uma linguagem de uma poesia. Por isso, ao longo da Idade Média, muitas pessoas, muitos rabinos pensaram que o Zohar é um livro que foi, quer dizer, como de uma consequência de uma invasão ou infiltração de influências estranhas, sim, religiões estranhas, dentro da religião judaica.
Por isso, muitos rabinos até falam que o Zohar é um livro de magia negra, idolatria e assim por diante. Mas não é. É isso, mais uma vez, o perigo ou o risco do sábio da Kabbalah. Eles perceberam que vai chegar alguém que não vai entender essas palavras e vai condenar o livro. E vai implantar medo. Não pode tocar no Zohar, não pode estudar Kabbalah. E por séculos, realmente, tinham esse medo. E ainda tem. Sim. Um pouco de receio. Como tratar, como estudar. Por isso estamos aqui para desvendar e falar sobre a literatura da Kabbalah, a literatura autêntica. Porque tem outros livros, sem mações criticar ninguém. E até na mesma época do século, primeiro século da Era Comum, também surgiu esse personagem, que também, por muitas pessoas, é um personagem bem misterioso. Estou me referindo a Jesus. Será que Jesus realmente existia? Não existia? Era uma pessoa verdadeira? Era o Filho de Deus? É Deus? Então, muita confusão. Por quê? Quando a mente do ser humano não está pronta para receber essa canalização divina, essa palavra divina, nossa mente começa a distorcer a palavra divina. E entra em especulações, entra em julgamento, em medo, enfim. São coisas que a gente vê o tempo todo. Até na época do meu mestre, o Rav Berg, ele começou a ensinar a Kabbalah, seguindo o mestre dele, nas 60s do século passado, e continuou nas 70s, e também, quando ele abriu a Kabbalah, abriu ensinamento, os cursos da Kabbalah, ele foi também condenado, pessoas também não entenderam, porque por séculos a humanidade largou a Kabbalah. E até quando eu comecei a ensinar Kabbalah, também muitas pessoas falaram, você é jovem, 22, 23 anos de Kabbalah, de idade. Como você entende Kabbalah? Como você entende o Zohar? Como você consegue passar para frente? Hoje em dia ninguém entende a Kabbalah. Hoje em dia ninguém entende o Zohar. Exatamente, esse é o perigo. Porque quando eu entrei na primeira aula de ensinar Kabbalah, claro, eu estava tremendo de medo. Eu era jovem, 22, 23 anos de idade. Falei, mas por que eu? Por que não tem rabinos que ensinam Kabbalah? Eu vou entrar na aula, eu vou encarar pessoas o dobro da minha idade. Pessoas casadas, pessoas que já têm família, têm crianças, têm experiência. Eu não tive nenhuma experiência, eu era ainda solteiro. Eu fiquei realmente tremendo de medo. Mas foi exatamente esse ponto do perigo. Quando rabinos e pessoas muito estudiosas abandonaram o estudo da Kabbalah. Como a gente fala, que a Kabbalah é uma corrente de linhagem de cabalistas. Essa responsabilidade caiu em mim. E, claro, com a graça divina, com o apoio do nosso mestre, eu consegui entender, consegui aprender a ensinar a Kabbalah e até escrever alguns livros da Kabbalah. Então, mais uma vez, querida Sarah Jaqueline Diniz, você é uma estudante da Kabbalah por muitos anos. Você vem também ensinando Kabbalah e conte para nós o seu encontro com a Kabbalah e o seu encontro com a literatura da Kabbalah e como você está conseguindo usando a chave da Kabbalah para decifrar e entender essa literatura de todas as religiões, católica, judaica e outras. Por favor, você. Então, primeiro, obrigada, Rabino, pela oportunidade da gente poder estar aqui compartilhando a nossa experiência, porque isso faz toda a diferença para nós. E eu digo para o senhor, eu sou uma pessoa absolutamente apaixonada por livros e
se eu tiver que colocar numa balança qual é o meu maior tesouro, aqui dentro desse nosso mundo físico, os livros são realmente assim a maior riqueza que a gente pode receber. Porque eu penso que cada vez que eu estou abrindo um livro, eu estou me aproximando daquela pessoa que colocou ali aquelas palavras. E pensar na nossa relação com o Zohar, quando eu penso na relação com o Zohar, quando eu penso na relação com seus livros, que eu gosto muito, eu vou ter que aqui confessar algo que eu já dormi com alguns embaixo do meu travesseiro. Esse é um grande segredo dos cabalistas. Não vamos contar a ninguém. Isso, mas realmente essa proximidade, ela é... E realmente os livros, todo o conhecimento que a gente não pode usar, Rabino, hoje ninguém mais tem tempo. Esse é o ponto. Ninguém mais tem tempo. Então, nós recebemos muita informação que não vale a pena, que é perda de tempo, e, ao mesmo tempo, nós podemos ter acesso a informação que nos ajuda a ganhar tempo na nossa vida. Então, eu penso, quando eu uso do meu tempo para fazer uma leitura, que é algo que eu tenho muito prazer e gosto, eu não posso perder tempo. Pois é, esse é um assunto muito importante, o assunto do tempo. Então, assim, sim, precisa realmente agregar. Mas, como o tempo também é algo que a gente não consegue segurar, se é um conhecimento que eu tenho que decorar hoje e amanhã eu já não lembro mais, também já não sei se eu não estou perdendo tempo. Eu gosto de ler algo que me dá prazer e, além do prazer, agora o que eu posso fazer? Se eu sou cabalista, para mim o prazer é eu poder compartilhar. Então... muito bom. Esse é o assunto. Quer dizer, a Kabbalah ela é baseada nesse aspecto. Uma regra cósmica. Não, a Kabbalah inventou essa regra. A Kabbalah é cósmica. Qualquer ensinamento que a gente quer memorizar e fazer parte do nosso ser, temos que praticar, aplicar e compartilhar. Seja até um estudante da medicina, exato, seja advogado, seja qualquer profissão. A gente vai lendo, ela entra em forma potencial. É só na prática quando a gente começa a entender, agora eu entendo, agora cai, a ficha cai, começa a cair. Então, isso é em todas as áreas, inclusive a Kabbalah também. E os livros da Kabbalah, eu, Rabino, faço uso, é um pouco diferente daquele conceito, esse livro eu já li, aí você pega o livro e coloca na estante. Não. Eu tenho alguns livros que estão comigo sempre para consulta, porque cada vez que a gente lê e relê, é como se a gente estivesse lendo um novo livro, porque hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou uma nova pessoa. Então, quando eu pegar aquele livro, tem as mesmas palavras, mas aquelas palavras estão acessando um ponto que está fazendo uma ligação diferente. Então, para seguir... O próprio Zohar, Rabino, é um livro que tem essa linguagem nas aulas, ou mesmo nas lives, quando a gente está trazendo os evangelhos, para fazer uma reflexão. A linguagem que ela é apresentada no Zohar, uma pessoa fala, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Uma pessoa fala, a outra pessoa responde, a gente... traz uma vivência, a gente traz uma conclusão, só que agora, nós aqui somos mortais. Mas quando a gente está falando dos evangelhos, ou a gente está falando aqui dos Rabi Shimon Bar Yochai e os seus discípulos, essa conversa é uma conversa que está num nível que faz a gente deixar de ser mortais para alcançar esse nível elevado. E a gente vê aqui um tipo de um diálogo que nos tira fora aqui do físico e nos coloca nesse lugar mais elevado para a gente conseguir chegar, eu sinto assim, para conseguir chegar num nível que me tira aqui dessa situação do tempo que passa, que às vezes parece que está indo rápido demais. Isso daquela energia que tira... Consome. A energia que consome. Exatamente. E a gente começa a entrar numa energia que a gente recebe. Muito
Ok. A gente perfeito. preenche, né? Quando a gente corta, a gente tem essa sensação de ser dragged, de ser consumido. Principalmente em cidades como São Paulo, Nova York, Tóquio. Você é dragged, você é consumido. E na hora que você entra nessa dimensão, que é aqui, que não é no céu, Exatamente, é aqui, na casa, no É escritório. eterna. E Sim. você preenche. E é divino. Essa é realmente uma ascensão espiritual que a gente sente. E, aliás, a gente fala sobre livros, hoje também tem muita literatura online que a pessoa pode acessar, livros em PDF. Mas o que é importante realmente para nós entender a palavra divina, que foi, mais uma vez, transmitida, canalizada ao longo de séculos para o papel, para algo físico. Agora, mais uma vez, tem essa dúvida se qual melhor, é ler um livro online ou pegar um livro físico. Isso, tem pessoas que ainda gostam Eu gosto. de pegar o livro. Eu Nós somos preciso. o clube das pessoas que gostam de tocar, de mexer com o livro, porque realmente o livro não é só algo matéria. A gente fala sobre até o papel, vem das plantas, é algo vivo, que tem uma inteligência. E eu tenho uma teoria também que eu uso, que serve para mim. O carvão, o lápis, ele é condutor. O carvão, o carbono transforma no diamante. Então, o carvão, o lápis, ele é um condutor de energia muito forte. E na hora que você... Eu não consigo escrever a caneta. Eu escrevo a lápis. Interessante, né? Vamos experimentar. E é um condutor. Eu sinto muito forte. É muito, muito forte. Você sente, assim, porque depois de um transmite tempo. o poder do pensamento. É condutor. Isso, conduz o pensamento, porque o pensamento é energia para o mundo matéria. E realmente algo para todos não pensarem bem. E na próxima vez, não tem elemento de pegar um lápis e vai anotando os seus pensamentos, emoções e sentimentos de forma mais direita. Porque a gente fala, Kabbalah tem essa intenção. Porque a gente fala aquele citado, o caminho ao inferno está cheio de boas intenções. Boas intenções. Então, podemos imaginar para onde a gente vai chegar com más intenções. A gente nem quer pensar. Nem quer pensar. Nem quer pensar. E realmente, porque a pessoa fala, a gente acorda de manhã, pensando no quê? Vou trabalhar, vou cuidar da minha família, vou cuidar do meu negócio. Então, a gente planeja com boas intenções a nossa vida. Mas, infelizmente, a gente se encontra em situações de briga, de conflito, de surpresa, de coisas que a gente não planeja. E a gente fala, mas, por amor de Deus, por que isso está acontecendo? Será que Deus está ali planejando coisas ruins para a nossa agenda? A resposta é não. A resposta é claro, não. Mas essa é a arte de viver. Como pegar o desejo divino, a intenção do nosso pensamento, do nosso planejamento para o bem e colocar isso na prática. E talvez seja, mas o problema do condutor. Não estou usando o condutor correto. Eu estou usando uma ferramenta que não está conduzindo corretamente o meu pensamento original, que vem do amor, do carinho, de respeito, de coisas boas que a gente vai planejando na vida. Então, talvez, mais uma vez, sim, a gente não está usando carvão, mas a gente está usando a palavra escrita no livro. E isso também é algo que nos ajuda, em termos do Zohar e do Kabbalah, não é por acaso que é branco e preto, que são completamente dois elementos, ou duas cores, completamente de duas polaridades. Uhum. O branco é o outro lado, e o preto do outro lado. Mas essa combinação, ela cria, dentro do nosso cérebro, uma frequência, que, claro, une o branco com o preto. E revela. E se o senhor está falando em frequência, quando a gente pensa em harmonização de ambientes, é muito importante que você tenha no seu quarto, do lado da sua cama, livros
que trazem uma frequência positiva. O que você vai ler, o que você vai ver antes de fechar os olhos e dormir? É muito importante pensar aonde está a sua atenção naquele momento, porque aquele momento é um momento crítico, importante, fundamental, para ter uma noite de sono restauradora. Então, as pessoas realmente, o assunto de você ter o Zohar perto de você faz muita diferença. Sim. Mas realmente, o livro é tipo uma pílula de sabedoria. Mas não é conhecimento, é uma sabedoria divina. É a sabedoria que traz para a nossa paz, relaxamento, prosperidade. É vivo, né, Rabino? Isso. Vivo. Exatamente. Vivo. Por quê? A gente pensa, o Zohar. Tudo bem, a gente fala que o Rabbi Shimon passou 13 anos na caverna. Ele passou uma vivência transcendental, ele conseguiu captar essa sabedoria eterna, atemporal. Isso não é um estudo de 10 anos, um artigo que alguém fez uma pesquisa de 5 anos, você vai escrevendo as suas conclusões. É algo do além. E conseguiu a transmitir. Então, quando a gente pega o Zohar não é só um livro, é um portal. A gente abre o Zohar e vai abrindo o portal de uma conexão. Claro, tem pedaço, tem páginas, porque quer dizer, a gente não consegue interagir com consciência eterna ou infinita num momento só. É algo demais para nós. Por isso tem essas porções, aquela página, aquelas linhas, que a gente até fala que eu posso, por exemplo, pegar o Zohar, que está escrito em aramaico, que é uma língua sagrada, e posso pensar sobre uma angústia, um problema, um desafio. Estou procurando uma solução. E não estou conseguindo. Na minha lógica, que é uma lógica pré-condicionada, pré-preparada, não necessariamente por mim, por outras pessoas, não estou conseguindo. Eu posso pensar e meditar e relaxar. E abrir. E vai lendo. Mesmo não sabendo aramaico, a gente fala que Jesus falava também aramaico. A oração Pai Nosso, Abunah de Beshmaya, é aramaico. Isso não quer dizer que alguém que vai rezar ou orar em aramaico, ele não vai entender. Pelo contrário, a linguagem da nossa alma é hebraica ou aramaico. E vai lendo. Tem hoje em dia também uma tradução para o português do Zohar, que pode ler e entender. Mas é a conexão, sim, que é além da lógica. E pode fechar, colocar do lado da cabeça. Aberto embaixo do travesseiro. Ou aberto, ou fechado, e vai dormindo. Isso, deixa a sua alma. Antes da prova de química das crianças. Deixa a sua alma captar a sabedoria e transmitir para nós. Sim. Com laptop ou com o celular online é difícil fazer isso, porque a gente vai acabar estragando o laptop. Então, embaixo da travesseiro. Não, e estragando também a cabeça. E também a cabeça, que é pior ainda. De jeito nenhum. Sim. Então, esse livro é natural, é do mundo das plantas, com, mais uma vez, sabedoria divina, que podemos deixar e dormir com tranquilidade. E agora eu vou passar a palavra a Mônica Koren. Se, por favor, compartilhe conosco a sua vivência com a literatura da Kabbalah. Então, o senhor estava falando, a Jaque estava falando e eu estava lembrando, né? O senhor sempre ensinou a gente a fazer a meditação, a abrir o Zohar, e eu leio mal o hebraico, né? E aí o senhor disse, escaneia. E na meditação vinha aquela turbulência, porque a minha cabeça sempre pensou muito. E aí eu fui aprendendo a meditar com o Zohar, fui aprendendo a me conectar. Hoje é muito fácil para mim, mas era muito difícil eu ler os livros da Kabbalah. Vou só dar uma explicação aos nossos ouvintes, participantes. O que acontece quando a pessoa abre o Zohar? Infelizmente, o caos, a turbulência mental já está dentro de nós. Ruído.
quando a gente abre para ler, aquela onda, tudo aparece. Por quê? Exatamente para ser curado. Para limpar, né? Para limpar. Por quê? A nossa turbulência interna, mental, emocional, ela é causada por causa de palavras. Palavras que foram inseridas dentro de nossa mente, nossa infância, gritos, brigas na escola, e outras palavras que entraram ali, e essas palavras estão causando muita confusão. A gente não consegue pensar em paz. Temos que colocar ordem, não só nos pensamentos, mas nas palavras que estão dentro de nós. E quando a gente abre, tem um conflito. As palavras confusas e as palavras em ordem. Mas exatamente esse ponto. É como para tratar, Deus nos livra, qualquer doença, a doença tem que aparecer, comparecer. A pessoa tem que estar consciente para tomar o remédio. Mas a doença pode estar ali adormecida por décadas. Então, aqui também, a gente, de propósito, está pensando no problema, que está causando um pouco de angústia, para achar a solução. Porque o problema não existe. O que existe é aquela confusão das palavras que não deixa nossa mente achar as palavras da solução. É o estado mental. Exatamente. Então, é o trabalho espiritual e mental. Você. E demorou muitos anos para eu... Assim, muitos anos não, mas para eu conseguir ler sem adormecer. Eu sou estudante da Kabbalah há 25 anos, para sempre, e toda noite eu leio algumas páginas. Não importa. Acho que na minha cabeceira deve ter uns 12 livros de Kabbalah, alguns que eu já li 5, alguns novos. E eu pego ali e vou ler um pouquinho. Toda noite eu leio um capítulo, 4 páginas, não sei. Durante muitos anos eu não consegui ler o Zohar. Eu dormia. Eu não entendia nada. O que você falou das aulas do Rabino, da primeira palestra, era quando eu ia ler. Eu entendia o que o Rabino falava, mas quando eu ia ler, eu capotava. E eu fui criada no meio de livros. E para mim, desde pequenininha, eu me lembro que quando eu entrava numa livraria, eu ia para frente da estante e eu falava, cada livro é uma história de uma vida. Isso mesmo. Sim. É um olhar. E tem um dito, eu acho que é de Hillel, eu sou meio ruim de referência, mas eu acho que é de Hillel, que ele diz que são 600 mil almas e que existem 600 mil interpretações da Torá. Cada alma tem direito à sua. Sei. E eu sempre ia na livraria e falava, meu Deus, tem um olhar diferente do meu. O que é que eu posso aprender aqui? Isso que a Jaque estava falando do tempo, né, que a gente não tem tempo, me impressiona muito que o meu filho de 6 anos tem mais informação disponível do que Alexandre o Grande, na época das conquistas. E que a gente vive numa conexão, num mundo de conexão e caótico, altamente desconectado. E que quando a gente abre a literatura da Kabbalah, o Zohar, ou esses livros que essas palavras acessam essa sabedoria eterna, acessam micro pedaços da gente e a gente passa a fazer sentido. Então, no começo a gente dorme, depois a gente não quer largar nunca mais. Porque a gente fala, alguém me entende, não sou só eu. Eu digo que existe um véu suave, que é um caminho suave de um mar de gente que busca não ser robótico, não pertencer a um mundo automático. Não é santo. Pessoas comuns, mães comuns, pais comuns, filhos comuns, que a gente quer entender a vida, que a gente quer sentir pertencente sem ser assimilado no grupo. Muito bom. Obrigado, Mônica. Realmente, são palavras que todos nós podemos contemplar nelas e assumir para nós. A busca pela sabedoria.
Mas também tem que diferenciar entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento hoje é acessível. Na verdade, é até um pouco demais. Demais. A Às confusão é o excesso. Isso, excesso de conhecimento, excesso de informação, que está realmente causando muita turbulência mental e cerebral. Por isso, os livros da Kabbalah, a intenção é colocar ordem. São as mesmas palavras que a gente usa, quer dizer, naquela primeira aula. Eu não inventei uma nova língua de português, não. Eu falei sobre a luz, criação, sobre coisas, mas é uma outra frequência, é uma outra ordem, que é a ordem divina. Claro, seguindo os ensinamentos da Kabbalah. Não sou eu que estou inventando isso. É só pegar, por exemplo, uma porção da semana, da Bíblia, do Antigo Testamento. E todo mundo pensa, Gênesis. Começou a criação, Deus criou. E a Kabbalah fala, não, Gênesis não é o começo, como a gente quer pensar na consciência linear. Gênesis vem da palavra gene, que é o genoma, é o código genético. Então, a pessoa fala, mas como assim? Não tem tempo que um dia Deus acordou para criar o mundo? Não. Isso, então, essa confusão. Então, aquela palavra Gênesis, que simbolizava algo, agora já virou outro sentido. É a mesma palavra. Mas a gente transcende o mundo da confusão, do caos. Sair dessa linearidade é muito difícil. Nós estamos nela há 2000 anos, né? Então, sair desse mundo linear é muito difícil. Nós fomos doutrinados a isso por séculos. Sim, algo que já é registrado dentro da nossa memória genética. E a Kabbalah, realmente, a gente fala que o mundo da informação é tudo. O gene também é informação. O código genético é informação. Então, quando alguém abre um livro, essa informação não entra só no cérebro, na mente. Ela começa a afetar o nosso código genético. Epigenética, né? Sim. E também o código genético vai afetar o nosso estado de consciência, o nosso humor. Isso é o mundo da informação. Por isso, pessoas que ficam escutando, ouvindo notícias o dia todo. Terríveis. Sim. Para a pessoa, estou querendo saber o que está acontecendo no mundo. Tudo bem. Mas o excesso, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar agitada e nervosa, sem saber por quê. Eu sempre pergunto, e o seu mundo? Porque eu não dou conta de cuidar da minha vida. Como é que eu vou dar conta de cuidar da vida do mundo? E às vezes a pessoa pensa, todo mundo é mais esperto como resolver o problema do outro. O político tem que fazer, o governo deve fazer assim, o outro deve fazer assim. Mas quando chega a nossa vida, estou perdido. É um paradoxo. Invista em você. Medite, pega um livro, até 10 minutos. 10 minutos não é muito tempo. Mas um livro vai demorar, será um mês para ler. Tudo bem, você não precisa ler de uma vez só. 10 minutos, 20 minutos. Vai lendo uma página, 2 páginas. Sim, não entendo nada. Você não entende porque sua cabeça está numa frequência de caos. O livro é que nem um aparelho de rádio. Você abre o portal para sincronizar, fazer o tuning. Você não é ler para... o que está acontecendo, sei lá, fofoca. Outras pessoas. Não. São livros de sabedoria divina eterna, infinita. Tem que meditar um pouquinho, relaxar, pegar e vai ler. Claro, também temos cursos, seminários, aliás, que explicam também essas palavras. Mas, mais uma vez, toda a intenção do Estado Kabbalah não é deixar esses livros obscuros, fora do acesso do público. Por outro lado, a gente fala sobre o perigo do abuso da Kabbalah, o abuso da sabedoria. Na época do Alexandre o Magno, na época até do Rabi Shimon Bar Yochai,
ele falou, eu tenho medo de abrir a boca e falar essas palavras, por um lado. Por outro lado, também tenho medo de não abrir a boca e deixar essas palavras escondidas. Então, tinha esse conflito entre o perigo de abusar a sabedoria, de abusar até conhecimento. Porém, a gente fala hoje em dia, na era do aquário, na era da consciência messiânica, esse medo foi tirado. E agora, todos os sábios da Kabbalah falam que devemos disseminar a sabedoria divina atemporal para todos, sem medo. Pelo contrário, segurar essa sabedoria vai trazer muito perigo e risco para a humanidade. E temos que abrir. Por isso, meu mestre, o Ravel, começou a traduzir e também escrever livros sobre Kabbalah na linguagem contemporânea, usando a ciência, filosofia, usando até coisas no dia a dia, como encaixar a Kabbalah no dia a dia. Esse livro que eu tenho aqui é o livro Estudos das 10 Emanações Luminosas, do Rav Ashlag, que foi o mestre do Rav Berg, que abriu a Kabbalah do Rabino Isaac Luria, do século XVI, que falou sobre muitas coisas, inclusive sobre o assunto da reencarnação, que vai ser o assunto do nosso próximo podcast. Convido já a todos para participarem. São, mais uma vez, ensinamentos e coisas que viraram, mais uma vez, como misticismo, reencarnação, astrologia, coisas do além. Mas não, isso é visão errada. Toda a intenção dos mestres é para desvendar e apresentar a Kabbalah da forma mais simples e contemporânea possível. Por isso, esse livro foi escrito em hebraico, foi traduzido por mim, com muita honra também. Eu recebi a permissão do Rav Ashlag de fazer esse comentário e a tradução. E, mais uma vez, esse livro é disponível a todos. Também tem livros, O Despertar da Consciência, A Chave Secreta do Universo. Eu adoro o Rabino, o da prosperidade. Adoro o livro da prosperidade. É uma graça. Na prática, sim. E, aliás, até, se o senhor permite, o senhor falou duas palavras. Sim, por favor, sim. Que é a lógica do pensamento que a gente aplica. Informação, repetindo as suas palavras, então, a informação através do livro, a gente consegue fazer a informação, a formação interna. Isso. E o senhor falou, invista. Invisível. Então você olha e você está vendo através do livro a vista interna, a visão interna. Isso mesmo. Essa é a linguagem da casa. Isso é o que o senhor traz para nós, para todos nós. O senhor vê através da mesma palavra, nós conseguimos fazer conexões que sem a linguagem da Kabbalah talvez nem estariam passando pela nossa cabeça, mas é um raciocínio de um treinamento que é o que a gente falou, naturalmente, você vai agregando essa lógica na sua vida, é a representação do que aconteceu comigo. Você vai sendo levado, eu fui sendo levada por essa lógica e as coisas foram se transformando, porque conforme a gente vai agindo com essa consciência, nós estamos trabalhando na causa e o efeito as coisas vão acontecendo diferente. Maravilha. Então, os livros... A palavra do livro não é só para acumular informação, são palavras que nos ajudam a se transformar. Exato. De forma mais suave, agradável, sem sofrimento, sem precisar passar pela dor. Porque são palavras com a frequência da luz do Criador que entram em nós. Obrigado, realmente, é uma coisa muito importante. E a Mônica? Conte para nós. Eu escrevi a sua aventura.
escrevi um como livro escritora, na pandemia. parabéns. Não é fácil, é uma coisa que vem ali. Fala para nós. O processo. O processo de escrever um livro é surreal. Sim, A gente fica transparente, translúcido, nu. Assim, não, mas é isso. É isso mesmo. E de repente você se mistura com o universo e faz o funil do que você pode colocar como palavra sem exposição, sem machucar ninguém, mas transformando aquela visão que eu tinha como criança de que cada livro é um olhar pela vida. E o livro que eu escrevi é muito do que eu faço nas aulas da Cabala, muito do que o Senhor me ensinou, do que eu aprendi com a Cabala como um todo, mas de trazer a Cabala para a vida prática. Sim. Porque a Cabala não, se for mais uma teoria de colocar na prateleira, né, ela não transforma a nossa vida. E o que a gente tem em comum, e as pessoas que estão ao nosso redor têm em comum, é que a gente vê essa transformação da nossa vida. Né? E o livro eu fiz isso, eu peguei o que eu adoro fazer, eu pego histórias do Velho Testamento, então eu pego Sara e Abraão, eu pego a história de Jacó. Era isso que eu ia falar. Obrigada. Já fala quem é a Mônica. Com a água da boca. Desculpa. O título é lindo. O título do livro é Orquídea Sagrada. E eu dediquei esse livro aos meus pais, porque na minha casa sempre tinha uma orquídea florida na mesa de jantar e na mesa de almoço, e sempre tinha uma orquídea sem flor no orquidário, recuperando as folhas para dar uma flor nova. Então, esse processo da gente se renovar sempre, da gente trazer algo novo e se reerguer e conseguir, eu acho incrível. E não desistir da planta. Nunca. Ela pode aparecer meio murchando mais. Não. Vai cuidando. Lá. Vai. E cuidar dela, gente, é cuidar. E cuidar de nós. E olha só, a gente estava falando do carvão, de ser condutor. Sim. O adubo da orquídea é o carvão, sabia? Sim, a gente coloca nos vasos. A gente coloca um carvão no vaso. Se coloca nos vasos. Sim. Então, para recuperar. Então, conta para nós o processo. Eu estava falando sobre o Antigo Testamento. Eu pego essas histórias, peguei essas histórias de Jacó, né? Ou cada capítulo eu peguei um patriarca ou uma matriarca. Isso. E trago para a vida comum, para o ano de 2020. Para não pensar que isso só no passado. Que não é uma história de 3.000 anos atrás. É o que ensinamento essa Merkabah, esse arquétipo do Velho Testamento, nos traz para que eu possa transformar a minha vida hoje. No trânsito, na mesa, com o marido, com o filho, comigo no espelho. E apesar, eu digo, no livro está assim, não é sobre ser diferente, mas é sobre eu ter a coragem de ser eu mesma. Todos nós fomos criados, todos nós temos a luz divina em nós. Né? E dentro de um processo mundial onde cada um tem a sua história, todos nós estamos em busca de acender essa vela e de ter coragem de você estar aceso, de você estar empoderado. Essa palavra é horrível, sim. mas essa palavra no sentido de você estar aceso e de você poder ser você. Brilhar. Poder ser você. Sim. Realmente, sim. Realmente a palavra empoderamento, claro, vem do inglês, empowerment. Women empowerment, power. Não é, ela é meio usada errada. Sim, exatamente, é a frequência. Mas empoderamento de acreditar que eu posso, no meu poder. De poder, não poder força, mas poder fazer. Poder ser. E poder ser. Ter o ser. Né? A gente conseguir ter o ser. Isso, que eu posso. Isso não é o outro, eu posso. E realmente, parabéns. E também o toque mais feminino nesse livro. É uma inspiração o livro da Mônica. Graças a Deus. É demais. É gostoso. É um livro, eu tenho a sensação que ele é um livro,
É isso que eu digo do véu. Ele é um livro suave, mas ele tem essência. A gente consegue... Muito especial. Eu brinco que é o resgate do meu CPF, né? Porque a mãe, eu sou a mãe de 5, então é a mãe de 1, mãe de 2, mãe de 3, mãe de 4, mãe de 5 e esposa do Jorge, né? Então é o meu CPF espiritual, é o meu DNA espiritual. E que todos nós, é mais escrito para a mulher, porque eu me identifico muito com esse olhar de mãe, da gente conseguir acessar essa nossa divindade feminina através da maternidade, mas ele não é para mulheres. E esse resgate da gente conseguir no cotidiano acessar essa divindade, essa eternidade na rotina, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É isso, né? A gente não ser só feliz nas férias, a gente não ser só feliz no fim de semana. A gente trazer isso. Ocasionalmente. Não, todo dia é uma ocasião de alegria, de divindade, de celebrar a vida. De Shekhinah, né? Da Shekhinah, realmente, da Shekhinah. Sim, realmente, coisas maravilhosas. O assunto da consciência materna, mais uma vez, o Kabbalah Center, na verdade, toda aquela força, até um empoderamento da Kabbalah, veio da mulher, da esposa do Rav Berg, a Karen Berg. Falando um pouquinho sobre a história, o Rav Berg encontrou o seu mestre no ano 1961 e ficou com o seu mestre, estudou na Kabbalah até 69. E o mestre dele desencarnou. E o meu mestre Rabé ficou, no começo, um pouco perdido. Se o que fazer, como continuar. Sim. E ele pensou em abrir uma academia de Yeshiva lá em Jerusalém e ensinar rabinos, ensinar homens. Só para dizer que Yeshiva é a escola de rabinato. Sim, né? Obrigado. Uma academia bíblica lá em Jerusalém, para alguns homens, começar a formar. Como era, sim. E a Karen Berg, ela não aceitou. Ela teve até um sonho com o mestre do Rav Brandwein, que ele chegou e abriu para ela o caminho para abrir a Kabbalah e... Enfim, eles mudaram para o Tel Aviv, que Tel Aviv não é Jerusalém, é uma cidade mais secular, mais cosmopolitana. É uma cidade pequena, mas eles... Modernidade do Oriente Médio sim, hoje. Mas a gente fala, quando eu crescer, então Tel Aviv fala, quando eu crescer vou virar Nova York, vou virar... Olha, mas está quase, viu, Rabino? Ela quase, mas quase. É miniatura. Enfim, e começou ali. E, aliás, graças a Karen Berg também, eu entrei no Kabbalah Center quando eles abriram em Tel Aviv. E a Tel Aviv é uma cidade de praia, cidade de, mais ou menos, jovens, bares, restaurantes, aquela coisa de balada. E cresceu. E abriu esse portal. Por isso a gente lembra e também fala muito sobre a função e o papel da mulher nessa era do despertar da consciência. E, mais uma vez, vocês, são dois exemplos, modelos maravilhosos, que eu admiro com muita admiração, com muito respeito, porque eu sei, quando vejo também até minha esposa, falando minha esposa Esther, estávamos no México, e foi a escolha dela de vir para cá, a São Paulo, ao Brasil. Minha vontade foi, não, vamos para Israel, vamos continuar a vida lá. Ela insistiu e, graças a ela, a gente chegou aqui, abrimos o Centro de Estudos da Kabbalah em São Paulo, dando aulas. Ela cuidava de todo o lado operacional. E, sim, estamos aqui, na verdade, eu sou aqui, graças a ela também. Eu vou só terminar com a frase, né? De Sara, que a mulher sábia constrói a sua casa com as próprias mãos e a tola destrói.
Né? Opa, que beleza. Isso mesmo, sim. E até a história da matriarca Sara, quando o patriarca Abrão, ele ficou muito confuso, porque tinha aquela briguinha entre a Sara e a Hagar, a concubina. O que eu vou fazer em casa? E foi para rezar a Deus. Deus é masculino, ele vai dar apoio, consolo, mas claro, Deus nem masculino nem feminino, é algo além. E a consciência divina falou para ele: vai para sua esposa Sara, e tudo que ela fale para você, você vai obedecer, você vai fazer. Então, mais ou menos um exemplo daquele preconceito horroroso que apareceu, que entrou na cabeça de pessoas que apresentam a religião em termos do homem, em termos da mulher, em termos de tratar a mulher como uma cidadã de segundo grau, Bíblia tal, Torá, religião, nada disso, gente, nada disso. Se tem uma heresia no mundo, é maltratar a mulher, e principalmente em nome da religião, em nome da igreja, em nome do rabinato, em nome de Deus, em nome de, sei lá. A Bíblia está cheia de homenagens femininas que tomaram, igual ao homem, a função de profeta, a função de liderança, não é uma vez do homem, mas igual. E isso, mais uma vez, uma injustiça horrível, que a gente também tem que se curar. Temos que nos curar de qualquer pensamento, padrão, prejuízo ou preconceito que temos, principalmente como homens e na comunidade em geral, em relação à contribuição tão divina da mulher, da filha, da mãe, da avó, em relação à comunidade, em relação a crescimento e evolução espiritual da humanidade. Então, mais uma vez, algo que devemos prestar atenção muito e saber que realmente essa nova era, ela depende da consciência espiritual da mulher. E como a mulher vai fazer parte do despertar da consciência espiritual do homem. Então, continuem. Muito trabalho. Exatamente. É muita responsabilidade. Mas tem que falar. E tem que apreciar e valorizar. E também, de uma certa forma, corrigir os últimos 2000 anos de, mais uma vez, maltratamento dessa consciência feminina. Então, vamos continuar. A Mônica, você tem que continuar a escrever livros. E a Sara Jaqueline... Então, eu falei, você Rabino, tá na dimensão. Isso, você tem um desafio. Você já tem um desafio. Mas a Mônica é um exemplo maravilhoso, uma inspiração, eu falei realmente. Assim como você. Então, olha, realmente, Rabino, eu vou dizer, o senhor tem também aqui, a gente fala estudar Cabala, a gente tem a possibilidade de, já que está vibrando na mesma frequência positiva, de amor, a gente encontra pessoas que vibram no bem, que nem a gente. Aí um vira inspiração para o outro. Exatamente. E aí a gente tem força para conseguir ir caminhando e achar que a gente é vitorioso. Ter certeza. Eu tenho certeza. Certeza. É isso. Sim. Até aquela injustiça até da personagem de Maria de Magdalena. Sim. Também. Coisas que a gente está aqui para saber que, infelizmente, houve muita distorção dos fatos. E a Kabbalah, chamada a sabedoria da verdade, ela entra para dentro da nossa mente e ela tira esses veios da falsidade, da mentira, das distorções, e ela revela a verdade, porque a verdade está dentro de nós. Igual que a pessoa que pegou um lápis para escrever, ela sente essa consciência transcendental, que a palavra ela vai surgindo, ela vai fluindo. Isso não é uma invenção.
E temos que tomar cuidado e deixar essa palavra divina da nossa alma fluir. A palavra divina não é só do profeta ou só do santo. A palavra divina é a palavra que vem da nossa alma. E nossa alma é pura. Ela é pura. É só deixar ela se expressar. É um grande prazer, um prazer enorme ter vocês aqui comigo, nessa conversa. E você falou, Sara, da mesma forma que os discípulos também, dos nossos sábios se sentaram, trocando ideias, trocando opiniões, fortalecendo um ao outro. E até planejando os próximos passos, como prosseguir na vida, nós também. Hoje se chama podcast, tem outro nome, mas a essência humana divina é a mesma. Rabino, muda o cenário, sim, mas a história é a mesma. Porque eu estou aqui agora, o senhor está falando disso, eu estou aqui me lembrando de estar no Monte das Beatitudes e a gente está sentado nas pedras. O senhor estava lá falando aquelas palavras que a gente estava... Bem-aventurado, é a linguagem da Kabbalah, é a linguagem do Zohar. E o senhor se lembrou do seu mestre, sim, e eu pensei, olha só, Jesus também, Rabi Shimon Bar Yochai também, e o senhor vê, só mudou o cenário, mas é a mesma essência, Rabino. A condução da energia é a mesma. Sim. Puxando o assunto do próximo podcast, nós somos as mesmas almas que vieram para cá 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Estamos continuando nessa jornada espiritual e podemos dizer que chegou a hora para acordar, para iluminar, para brilhar e potencializar a força divina que está dentro de nós. Convido a todos para participarem em nosso próximo podcast sobre Kabbalah e reencarnação. Vamos desvendar todo o mistério. Até. Obrigada, Rabino. Obrigado. Obrigada. Obrigado.